Olá, muito boa tarde. Começa agora mais um programa Mercado Futuro. Eu falo aqui do estúdio da B3. B3 é o novo nome da bolsa, que é Brasil, a Bolsa Balcão. E o assunto do programa não pode ser mais interessante hoje. Eu aviso você que este programa você pode assistir, seja aqui pelo canal do Boi, pelo Facebook, e você também pode ver na página do programa no YouTube, chama-se Programa Mercado Futuro. Ele fica lá e você pode assistir, se perder pela TV, e pode ver quando quiser, desde que você tenha o acesso à internet. Bem, o Brasil é um país, só para pegar um tópico, o Brasil é um país que provoca interesse em muitos investidores, em gente que tem dinheiro. O Brasil tem problemas, só para dar um exemplo, infraestrutura, por exemplo, o que tem para se investir aqui é uma coisa bárbara. Para que o investidor venha, ele precisa saber como as coisas vão funcionar. Ou seja, as regras para você investir têm que ser muito claras. Como é para mim, como é para o meu entrevistado. Você não põe o seu dinheirinho num lugar que você não sabe o que vai acontecer. Você tem que ter você corre risco, mas tem que ter uma certa segurança. Bom, o meu entrevistado é banqueiro, ele é italiano, mas morou no Brasil, estudou no Brasil, portanto fala um português e deve falar italiano, deve falar, enfim. Trata-se do Alessandro Bianchi. Ele é vice-presidente de um banco que eu escrevi a letra pequenininha, Alessandro, boa tarde, Boa tarde. e eu não consigo ler. Ele é vice-presidente do Chatsworth Securities, é isso? Corretto. Esse banco é um banco de investimento americano. Sì, è un banco di investimento americano fondato nel 1994, è un banco specializzato in private placement, o isso que significa? A gente trabalha só com fundos institucionais, trabalhamos no mundo todo e olhamos países como o Brasil para poder aplicar o dinheiro dos fundos institucionais, seja europeu que americanos. E para propósito de aplicar, é interessante você orienta os seus investidores a aplicar no Brasil nos dias de hoje? Então, se vamos analisar o Brasil como um país de commodity, isso sempre despertou interesse e ainda hoje continua despertando interesse. O problema do Brasil, vamos dizer que se fizer uma análise macroeconômica e vamos analisar o índice da inflação, está diminuindo, mas se vamos analisar o PIB brasileiro, tivemos uma leve recuperação nos últimos 3 trimestres. O problema é que se vamos analisar mais em detalhe, vamos analisar, por exemplo, o PIB real, ou seja, descontando da inflação, a linha de crescimento do país é uma linha horizontal. Temos também um problema, vamos dizer, de gestão política e econômica do Brasil, um problema de muita burocracia e infraestrutura. Então, isso aqui limita o leque de investimentos. Para o estrangeiro, o Brasil é considerado um país de commodity agrícolas, ou seja, o estrangeiro tem interesse em investir em commodity, que podem ser produção de soja, produção de milho. Vamos lembrar que se falamos, por exemplo, de investimento chinês, o chinês é lógico que quer integrar verticalmente a cadeia de produção entre China e Brasil, então quer fazer investimento, por exemplo, na soja. O Brasil é o principal, junto com os Estados Unidos, exportador da soja na China. Se vamos analisar na área de commodity, por exemplo, os Estados Unidos, relações Estados Unidos-Brasil, sabemos que o Brasil exporta para os Estados Unidos produtos como tabaco, e madeira, então e café, são 3, vamos dizer, produtos que despertam interesse para os Estados Unidos. Se o Brasil hoje abre o investimento para o estrangeiro referente a terras de estrangeiro para poder ser investida no Brasil, eu acho que as medidas têm que ser as seguintes. O Brasil tem que ter uma boa gestão econômica política, não adianta que as terras, vamos dizer, melhores, de maior produção, de maior eficiência, sejam dadas, vendidas pelo estrangeiro. O Brasil tem que fazer um programa onde os terrenos, por exemplo, mais afastados, onde a produção é limitada, onde precisam do intervento, do know-how do estrangeiro, aí pode fazer um programa de parceria. Se hoje vamos a ver os investimentos, como tu acabaste de falar, a área de infraestrutura
é um problema muito grande no Brasil, é um problema que assusta muitos investidores. Semana retrasada ero com um grande empresário de produção de soja e ele me estava explicando que para ele é mais caro transportar a soja do Mato Grosso a um porto brasileiro que da um porto que na questão pode ser Santos até a China. Então tem um grande problema de logística e de infraestrutura no Brasil. Esses fundos que você representa, por exemplo, se investir em estrada, ou em ferrovia, ou em hidrovia, ou em porto, é um investimento de muito longo prazo. Há interesse dos investidores em fazer investimento para longuíssimo prazo? Sim, há um tipo de interesse, vamos dizer, a preocupação principal de um investidor são dois. Primeiro, o investidor quer saber de retorno, ou seja, é muito simples para o investidor quanto eu invisto e quanto é o retorno, quanto é o meu payback period, ou seja, em quanto tempo vou a ter de volta o capital investido, e o problema de execução. E aí, no problema de execução, se vamos analisar no detalhes, tem um problema de burocracia do país, tem um problema de impedimento, por exemplo, de execução de trabalhos, então vão haver os riscos envolvidos. Por todos esses riscos, para ter também a mesma moeda, que é um risco para o investidor, porque é uma moeda com muita volatilidade, não é uma moeda forte, como se está falando, por exemplo, do euro, quando o investidor vai investir na Europa também, o investidor quer investir no Brasil, gosta de infraestrutura, especialmente stavo falando di progetto agora, estão indo muito progetto di aeroporto, costruzione di aeroporto, specialmente di carga. Aeroporto dedicato 100% carga, então não aeroporto, como se chama, de mixed use, porque aqui no Brasil tem aeroporto, por exemplo, seja que são comerciais, mas são também aeroporto de carga, então são misturados. Estão fazendo esses programas, muitos interessados no Brasil. O problema para o estrangeiro é que o estrangeiro, para poder investir no Brasil, quer pagar um prêmio. Um prêmio para todos esses fatores que acabamos de analisar. Entendi. Mas eles, de uma maneira geral, eles se interessam por esse tipo de investimento? Sim, de longo prazo. se interessam, especialmente investimento ligado também a projetos infraestruturais, por exemplo, ligado à energia solar. São muito queridos dos investidores estrangeiros, porque também no Brasil é um país onde, se analisarmos o cenário macroeconômico e o cenário do print do Brasil, é um país onde naturalmente é o país maior como produção de recursos naturais, é um país onde não tem guerra, então é um país que favorece investimento. O problema do Brasil é a gestão político-econômica e o problema da moeda. Ok, nós vamos falar disso mais adiante, só que agora, Alessandro, vou te pedir um intervalo aqui, tá bom? Tá bom. A gente volta já já. Eu converso com o Alessandro Bianchi, ele é um banqueiro internacional, trabalha nos Estados Unidos, de private, que são grandes fundos. Quando eu falo, às vezes eu brinco aqui, quando se fala de investimento na Bolsa em Chicago, que não tem às vezes muito... distorce um pouco a lei da oferta e procura, né? Quando os fundos entram muito, eu digo que esses fundos, as proprietárias são as velhinhas endinheiradas de Wisconsin. É só uma bobaginha. Vamos ao intervalo e volto já. Ok, estou de volta ao programa Mercado Futuro. Eu converso com o Alessandro Bianchi. Ele trabalha num banco que cuida de fundos, que faz investimentos no mundo todo. Duas coisas que o Alessandro falou que eu queria esmiuçar melhor. Mas antes de eu perguntar isso, no começo da sua conversa você falou da China. O Brasil exporta praticamente, sei lá, 40, 50 milhões de toneladas de soja para a China. Acho que é 50% do que produz por aí. Sim. 110 milhões foi a última safra de produção de soja. Então, o que você quer dizer quando você afirma que a China quer verticalizar? Ela quer originar a soja no Brasil, ela quer... Porque os chineses gostam muito de soja em grão para criar emprego lá, eles esmagam lá, certo? Fazem farelo. O que significa esse verticalizar que você falou? Esse espero pessoalmente para o Brasil que não vão entrar os chineses como entraram na Europa, né? Porque o chinês é um país que trabalha em volume, então não é um país que agrega know-how quando vai fazer investimento. Quando quis dizer e falei de verticalização,
basicamente é verticalização do processo de produção e de revenda, ou seja, qual é o interesse do chinês? O chinês quer comprar terras brasileiras, está louco para investir no Brasil, para comprar terras do brasileiro de produção de soja, gerencia esses terrenos, pega a produção desses terrenos e exporta na China para uso da China. Então, ele usa o país basicamente como se usava 400, 500 anos atrás, como na época das colônias. Então, eles investem, produz e exporta, não agrega valor. O problema dos investimentos chineses, vamos dizer, os europeus fizeram, é um exemplo, fizeram vários erros com os chineses. O primeiro erro foi quando abriram o WTO, ou seja, a concordada de livre comércio. Então, os chineses têm um custo de mão de obra muito mais barato rispetto à Europa e rispetto aos Estados Unidos. O chinês é bancado do governo da China quando faz investimento, então é lógico que um investidor privado tem preferência que a ganhar mais. Então, o chinês usualmente paga um prêmio di un 20-30% referente ao valor verdadeiro da empresa ou do investimento. Por exemplo, se vamos fazer uma empresa de produção de commodity agrícola, se vai vir um investimento americano, vamos supor que o americano vai pagar 100, o chinês vai pagar 130. Por quê? Porque é bancado do governo chinês para poder fazer esse tipo de investimento. Por isso que na Europa se geraram muitos problemas. Um dos últimos casos mais emblemáticos foi o caso da empresa Kuka, uma empresa alemã que os chineses destruíram completamente. Os donos da empresa da Kuka venderam para a China, venderam a um prêmio, e o problema do chinês é que não sabe gerenciar, não tem uma mentalidade ocidental, não é parecido a uma mentalidade brasileira ou uma mentalidade europeia. Inclusive, na minha experiência de trabalho, eu morei 2 anos em Pequim, então, vamos dizer, a sorte do Brasil, se podemos falar assim, é que o chinês não gosta muito do Brasil. O chinês vem sim, o chinês mora basicamente a China é basicamente como o interior do Brasil, não mora em grandes cidades. Então, o empresário chinês, os ricos chineses, o que eles gostam? Gostam de cidades extremamente poliglotas, ou seja, gostam de investir em Nova York, gostam de investir em Londres, até a Itália para eles são cidades pequeninas. Então, assim, vamos dizer que o Brasil tem algumas barreiras para poder os chineses entrar. Para os chineses é muito difícil também entender a burocracia brasileira, fora de um forte... Eles não têm muita burocracia na China, apesar de ser... Porque eles não são... Não tem. Eles não são livre mercado. O Estado está em tudo lá, né? Sim. A mão do Estado, né? Sim, a mão do Estado está em tudo, mas na China, por exemplo, não tem copyright, ou seja, qualquer um... a China, o que fez? Os chineses foram muito espertos, porque, por exemplo, se vamos dizer que o chinês, e aí depende das medidas do governo brasileiro, pode investir na Europa, pode comprar 100% de uma empresa, por exemplo. Se europeu ou americano vai investir na China, é obrigado a fazer uma parceria com um chinês. E o que acontece? O chinês absorve o know-how da empresa que é incorporada na China, não tem lei de copyright, ou seja, se você produz, por exemplo, esse copo, posso copiar exatamente igual. Então, o que fizeram? É um joguinho que fazem faz 10 anos. O governo deixa a moeda muito baixa, um custo de produção muito baixo, e são voltados para exportação. Agora, nos últimos anos, estão focados também no mercado interno, porque os chineses estão enriquecendo, mas o negócio da China é trazer empresas de fora para dentro, eles copiam os produtos, se desenvolvem tecnologicamente e exportam. Parece que o Japão já fez isso num certo período. Exato. A propósito do Japão, você falou no negócio de comprar terra no Brasil e tal, que o Brasil é um país... Sim. complicado em algumas coisas. Por exemplo, teve uma época que o Japão fez um acordo, não sei se você se lembra, era no Mato Grosso, por ali, para produzir, não Minas, produzir arroz aqui, para exportar, que é o que você falou, chinês. Produz soja aqui para levar para lá. E os japoneses, depois de uns 10, 12 anos, desistiram. Será que isso aí é possível, é rentável? Então, o japonês é completamente diferente do chinês. O japonês é um e povo... os coreanos também são diferentes. Sim, eu morei nos 3 países. Morei em Osaka, no Japão, em Seul, na Coreia e em Pequim, na China. Então, vamos dizer, conheço as três populações. São um cara diferente dos outros. Vamos dizer que o chinês é mais voltado a uma economia de escala, ou seja, ele gosta de volume, não gosta muito de qualidade, gosta de preço. Então, por isso que gosta de trabalhar com commodity, não agrega valor. O Japão, para o desenvolvimento que tive a mesma economia japonesa, é um povo que segue muitas as regras,
não é um povo que tem, vamos dizer, uma visão como mais o latino-americano, como o brasileiro, como o italiano, uma visão a 360 graus. É um povo que olha em uma direção e segue muitas as regras. Então tem um desencontro cultural desse sentido. A burocracia brasileira é muito complicada para um estrangeiro, é muito complicada para entender para um estrangeiro. Então o que faz o estrangeiro? Faz parceria com os brasileiros a maioria das vezes. Vamos dizer, o Brasil é muito parecido à Itália, a nível de gestão político-econômica. Eu ia te fazer uma brincadeirinha que um italiano falou para mim. Eu falei para ele uma vez, o Brasil é da Ilha Café. O Brasil tem uma burocracia enorme e tal. O Brasil é o pai da burocracia, eu disse para ele. Ele falou, se o Brasil é o pai, a Itália é a mãe. Exatamente. A Itália é bem complicada também nisso. A Itália é mais complicada do Brasil. Agora, esse negócio de soft commodity, para o investidor de private, por exemplo, ele pode operar em bolsa. Ele gosta de operar no físico, assim, na coisa... Mais hedge fund opera na bolsa. Então tem dois tipos de investidores. Investidores, vamos dizer, de mercado primário, então são investidores grandes fundos, podem ser grandes fundos pensão, podem ser mutual fund, pension fund, multi-billionaire family office que investem diretamente. Então o mercado de private placement, aquele que o meu banco trabalha. Depois tem o investidor do mercado secundário, que seriam os investidores de hedge fund, que compram e revendem, compra e revende. Depois a boia econômica nos Estados Unidos, entre 2008 e 2011, o mercado de hedge fund afundou. Ninguém confia mais, fundo de bilhões perderam in una semana, fecharam. Tive uma grande repercussão nos Estados Unidos, uma repercussão muito negativa. Então vamos dizer que o mercado de capitais parou com investimento em hedge fund. Ok. Alessandro, vamos a outro intervalo, depois a gente já vai para os finalmente. Esse rapaz aqui é o Alessandro Bianchi, ele nasceu na Itália, mas mora nos Estados Unidos, é vice-presidente do Chatsworth Securities, é um grande banco de private, né, de fundos. Vocês gerenciam bilhões, né? Sim, fizemos bilhões de dólares de investimentos. E já voltamos aqui para concluir essa conversa. Até já. Ok, eu estou de volta. O meu entrevistado é o banqueiro Alessandro Bianchi, do Chatsworth Securities, lá de Nova York. Ele mora em Nova York, mas ele conhece bem o Brasil e está falando aí da coisa de commodity e tal. Eu estava perguntando para o Alessandro no intervalo como é que funciona, para dar um exemplo. Você pode dar um exemplo? Claro, então, claro. Vamos lá. Então, basicamente, tem dois níveis para fazer captação de capitais, tá? O primeiro nível é uma empresa vai fazer uma IPO, um Initial Price Offering, ou seja, vai se cotar na bolsa e vai fazer uma captação de capitais. Esse aqui, vamos dizer, que nos Estados Unidos, depois do 2001, depois do 11 de setembro, Bush e depois a crise, a boia da internet, Bush, que era o presidente da época dos Estados Unidos, começou a colocar muitas regras burocráticas. Então virou muito custoso para uma empresa se cotar na bolsa e virou muita burocracia. O segundo jeito, e agora estou chegando, aonde os capitais se mudaram, é o private placement, ou seja, o dono de uma empresa, ao invés de cotar a empresa na bolsa e ir do singolo a captar dinheiro, pode ir através grandes fundos institucionais. Ou seja, vamos supor que eu tenho uma empresa que produz café, quero vender a minha empresa 30% de equity das ações da minha empresa. Ao invés de cotar na bolsa o 30% de ações da minha empresa e fazer todo o processo burocrático da bolsa e ser controlado da um ente controlador que vai controlar todos os meus balanços, tudo da minha empresa, vou através mercado privado, ou seja, private placement. Vou através fundos institucionais. Para a legislação, fundos institucionais não é nada mais de um fundo que gerencia bilhões e bilhões de dólares, onde os investidores entram na faixa de investidor qualificado. Então não precisa de toda aquela burocracia, de toda aquela due diligence, todo aquele controle para cotar a ação na bolsa. Então o que fizemos nós? Nós trazemos o fundo que analisa a empresa, usualmente são empresas acima de 100 milhões de dólares no mundo todo, especialmente Brasil, Europa e Estados Unidos, e trabalhamos com uma parte da Ásia em Singapura, onde o fundo entra e investe. Pode investir, no caso, in equity, 30, 40, 50, 60% di equity, dependendo do dono da empresa quanto
quanta parte da empresa quer vender, ou podem investir em financiamento. Podem refinanciar a empresa, pegam garantias reais das empresas, a empresa gera retorno em dólares ou em euro, dependendo aonde o fundo é incorporado, e depois um retorno que dura usualmente entre 5 ou 7 anos, a empresa sai com esse investimento e capitaliza o dono da empresa. Ah, é bem interessante. Porque no Brasil teve um grupo de empresários, acho que ainda tem. Eles compravam empresas que estavam com alguma dificuldade, melhoravam essa empresa e depois revendiam. Sim, esse aqui é o PE, o Private Equity. Então, o Private Equity são famosos para fazer isso. Eu, antes de trabalhar em banco, trabalhei 5 anos em Private Equity, reformei a maioria das empresas brasileiras. Então, o que faz o fundo da Private Equity? Compra com desconto, compra em uma situação que de repente a empresa não é tão rentável, entende o potencial, eles fazem uma exit usualmente da carteira em 5 anos, tem um leque de vários investimentos, entra o investimento, reestrutura a empresa, reforma a empresa e vende a um preço prêmio. Vou te fazer uma pergunta que não sei, não combinamos então, mas tem, por exemplo, nos Estados Unidos, Donald Trump significa volatilidade? Como é que o mercado, vocês do mercado, analisam isso? E já vou fazer a segunda pergunta. E eleições no Brasil 2018 também interferem nesse movimento do dinheiro? Então, vamos responder a primeira pergunta, vamos por parte. A primeira pergunta, Donald Trump gera um pouco de volatilidade, claro que gera um pouco de volatilidade. Olha, quando queriam, por exemplo, fazer a medida de colocar 35% de imposto entre México para importar os produtos nos Estados Unidos. Se ele ia colocar, e não vai colocar uma medida dessa, bolsas de Nova York cai. Por quê? Porque basicamente a maioria das empresas americanas tem uma produção no México. México e Canadá, vamos lembrar com o telespectador que tem um acordo de livre comércio, então os produtos entram e saem sem pagar imposto. Então a maioria dos empreendedores americanos tem a produção no México, por quê? Porque é mais barata. Então, algumas medidas de Donald Trump e também por o track record de Donald Trump não é um político, Donald Trump é um empresário, gera e está continuando gerando um pouco di volatilidade. O que Donald Trump vai centrar a economia dele? Donald Trump vai centrar un'economia protezionista. O que significa protezionista? Protezionista é que ele quer proteger os Estados Unidos contra, por exemplo, a produção da China, quer trazer tudo dentro dos Estados Unidos. O melhor jeito para os americanos, o jeito mais fácil, que é aquilo que está atuando Donald Trump, qual é? O dólar é sempre a moeda mais forte do mundo. O Banco Central dos Estados Unidos é sempre o sistema mais seguro do mundo. Então é muito simples, você aumenta os juros, por exemplo, aumentou agora o 10 Years Treasury Bill, que seriam os juros o título do governo americano com vencimento em 10 anos, aumentou, ele está captando capitais estrangeiros para dentro dos Estados Unidos. Esse capital aonde ele quer usar? Quer usar, por exemplo, quer fazer o maior plano da infraestrutura da história dos Estados Unidos, quer abaixar os impostos. Na economia moderna, nenhuma economia cresceu sozinha para a medida de abaixar os impostos. Abaixar os impostos atrai, claro, investimento, dá um fôlego na economia, mas não pode ser a única medida para poder levantar a economia de um país. Para os Estados Unidos é muito simples, porque os Estados Unidos produz dólar. Então é o seguinte, os Estados Unidos se endivida com os outros países quando precisa de dinheiro, imprime dólares e paga em dólares, diferente dos outros países. Imagina o Brasil se endivida. O Brasil se endivida em dólares. Então não adianta imprimir mais reais. A moeda só sofre uma desvaliação cambial. Respondendo à segunda pergunta, o presidente do Brasil, ainda é cedo para o estrangeiro pensar um pouco nisso, mas o que traz volatilidade? Ou seja, qualquer presidente chega no Brasil um momento político-econômico, especialmente do track record que teve o Brasil nos últimos 3 anos, gera volatilidade. Por quê? Porque ninguém sabe, primeiro, quem que vai ser elegido, e segundo, quais são as medidas futuras do país, do presidente que vai ser elegido. De qualquer maneira, o investidor estrangeiro, ele chega a ter conhecimento? Eu acho que não. Que o Brasil precisa ter uma reforma previdenciária, Sim. reforma tributária. Porque, no fundo, o que você chama de burocracia e tal, no fundo, se ele não fizer essas reformas, a gente fica atolado. Olha, o país tem que ser fácil. O Brasil, como economia protecionista, vamos dizer, tem uma grande coisa, que qualquer produto que é já produzido no Brasil e você quer trazer da fora para dentro do Brasil, você paga um imposto de importação muito alto. Concordo com essa medida, por quê? Porque você assim não cria, como aconteceu no caso com a China e a Europa,
então criar uma economia de proteção. Antes ou depois o Brasil tem que se abrir porque tem que se expandir a economia. O Brasil fatura mais ou menos um PIB de 1,7 trilhões de dólares, então é considerada a oitava economia do mundo, não pode só se focalizar em produção de commodity, não pode estar o dinheiro na mão de poucos, mas tem que se desenvolver em know-how. O que eu faria se seria na gestão política econômica do Brasil? É muito simples. O Brasil é um país maravilhoso, tem praia, tem mar, é um paraíso. Começa a criar hub tecnológico, onde as empresas de tecnologia não pagam imposto, onde você começa a desenvolver a tecnologia em, por exemplo, lugares perto da praia. Vão vir um monte de empresas estrangeiras a investir dinheiro no país. Não, boa. Em vez de interiorizar, ir para o litoral. Começa a externalizar, claro. Boa ideia. Alessandro, fala. As empresas, não estava dizendo, as empresas, imagina, vão investir no Nevada, onde tem um deserto. Então, por que não podem ir a investir no Brasil, em uma praia paradisíaca, onde você, em um hub tecnológico, pode, pelos próximos, por exemplo, 5 anos, não pagar imposto. Uma segunda medida pode ser, por exemplo, pessoas, agora, na área de tecnologia, se está desenvolvendo muito a área de Tel Aviv. Por exemplo, colocar um acordo entre vistos das pessoas que moram em um determinado lugar para entrar no Brasil, um livre comércio nesse sentido, onde eles não pagam impostos. Isso aqui são medidas que ajudam a desenvolver o país e que trazem tecnologia externa para dentro. Mas gostei da sua ideia, nosso tempo já acabou, viu, Alessandro? Eu te agradeço, muito obrigado pela entrevista, espero te ver em breve aqui no Brasil, trazendo dinheiro, explicando, fazendo as coisas ficarem mais fáceis aqui. Um prazer te entrevistar, te conhecer. Até a próxima oportunidade. Muito obrigado. Prazer meu, muito obrigado. Gente, é isso. Até o próximo programa. Obrigado, tchau.